noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Bom dia a você que, em oportunidade próxima, irá se ligar conosco em nosso canal. Boa tarde a você que, no momento oportuno, estará se conectando conosco nestes estudos da Lavra de Francisco Cândido Xavier, livro Pensamento e Vida, autor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Estamos felizes por mais uma maravilhosa oportunidade de recebermos as luzes, os ensinamentos, os esclarecimentos que vêm através da mediunidade abençoada do nosso querido Chico. Lições de Emmanuel que nos dá segurança, que nos dá clareza de raciocínio conforme o nosso entendimento. E nós então, confiantes na proteção divina, confiantes na companhia desses espíritos que nos auxiliam nos estudos, nas reflexões, amparados pela misericórdia divina. Vamos fazer a leitura, vamos tecer alguns comentários. Esperamos que todos possam se beneficiar com tão grande oportunidade de conhecimento Deus nos oferece. Lição número 8. Associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Vejamos então, nesse primeiro parágrafo, que Emmanuel está mostrando. Estamos associados, estamos ligados, somados com todas as mentes, com todos os pensamentos que se afinizam conosco. Estamos percebendo aí que se nós tivéssemos condições, se nós tivéssemos sentido para percebermos, iríamos reconhecer que todos nós, todos os seres, na mesma faixa de sintonia, estão interligados, estão permutando aquilo que lhes é característico.
veja que Emmanuel diz aí, a associação mora em todas as coisas. Tudo que nós percebemos é uma associação, é um aglomerado. Ela preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição de pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e de alguma sorte podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. Começamos a vislumbrar a perfeição que é as leis divinas. Vejamos que a comparação é muito propícia para o nosso entendimento. Demócrito faz esse paralelo. Os átomos que nós não enxergamos, eles se agrupam para formar os corpos. À maneira dos pombos à cata de comida. Quando nós percebemos aquele bando de pombos numa praça, procurando se alimentar, todos eles se aglomeram, formam uma nuvem, formam um desenho desse aglomerado de pombos. Assim acontece com os átomos que nós vamos perceber na composição de tudo que enxergamos no plano físico. E então, Emmanuel está mostrando para nós, fazendo uma comparação no microcosmo desse átomo, o centro do átomo, simbolizando a figura do Sol e em torno dele, através da energia que os envolve nos movimentos circulares, os elétrons ao redor desse centro. E então nós começamos a perceber que esse átomo é um sistema solar em miniatura. Se nós temos vários planetas ao redor do astro-rei, do Sol,
redor desse núcleo do átomo também existem outros corpos gravitando-se e imantados por aquela energia magnética que os mantém ligados. Continuemos a leitura. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Repetindo, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Que maravilha de esclarecimento! Observamos aí como funciona a questão da nossa sintonia, da nossa afinidade. Mas antes, Emmanuel se reporta aos inúmeros astros que circulam no universo. Quantos sóis, quantas estrelas nós conseguimos enxergar? Esses sóis, carregando os mundos, os planetas, na imensidade, por causa da interação eletromagnética, por causa da força que atrai e que os mantém naquela órbita e que funciona com uma perfeição incalculável aos nossos olhos. É uma das maravilhas que o Criador nos permite conhecer, perceber através dos nossos sentidos, para que nós possamos tirar as nossas conclusões. Tudo tem uma ordem, tudo tem um equilíbrio no universo. Nada está fora desse controle do nosso Criador. Assim também a vida comum.
nós, a nossa alma, a nossa existência. Cada indivíduo entra na ressonância com as correntes mentais. Aquilo que nós estamos sustentando na nossa mente, no nosso pensamento, cria essa ressonância numa amplitude, num alcance que nós desconhecemos. Quantas mentes, quantos espíritos encarnados e desencarnados estão na mesma faixa de sintonia, de vibrações, de busca, de alimentação pelas emoções, na faixa em que nós estamos na presente existência. E então, Emmanuel diz aí, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É muito objetivo essa frase. Quando nós estamos engendrando um pensamento, quando nós estamos agasalhando uma ideia, alimentando um desejo, estamos permutando, tendo uma permuta, uma troca desse teor de pensamento, desse conteúdo da energia que nós estamos criando. Percebemos a importância que é nós vigiarmos aquilo que se passa na nossa mente? E então Emmanuel diz aí, é que sentindo, mentalizando, quer dizer, trabalhando a mente, focando o pensamento, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Só aí dá para nós fazermos grandes reflexões do porquê de tantas situações que nós já atravessamos, como consequência daquilo que nós, por invigilância, deixamos fazer pouso na nossa mente, no nosso pensamento. Lembrando aquela expressão de Chico Xavier, que o nosso pensamento, às vezes, se torna um ninho das aves. E nós não sabemos. Pode ser uma ave de rapina, um predador. É nesse sentido que nós temos que observar a qualidade de pensamentos.
Existe também uma frase de Khalil Gibran que diz assim: você é o que pensa. Olha só. Nós somos o que pensamos. Então vamos procurar pensar o melhor. Continuemos. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. É muito profundo isso aí, gente. Temos que estar sempre refletindo sobre isso. Porque nós vacilamos muito, nós deslizamos constantemente, nós esbarramos em situações por falta de vigilância. Invariavelmente atraímos ou repelimos recursos mentais que se agregam aos nossos. Isso é um ponto chave, um ponto que desencadeia várias situações que nós somos responsáveis. Responsabilidade é nossa. Fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. E então nós começamos a lembrar dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Ele diz para nós: onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E o nosso tesouro está justamente sobre a vigília do nosso pensamento. A supervisão desse atributo que é nosso, intrinsecamente nosso. Então, percebemos aí essa maravilha de esclarecimento e que nós somos responsáveis. Por isso, precisamos de muita lucidez. Precisamos de muito discernimento. Olha o que Emmanuel dizendo para nós. Em qualquer providência, qualquer coisa que nós vamos fazer,
em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Nós nem sabemos calcular. Podemos dizer de inúmeras mentes. Expressamos milhares de criaturas. Então é uma rede imensa de mentes que se exteriorizam simultaneamente. Milhares de criaturas nos expressam. Essa é a associação. O desejo é a alavanca do nosso sentimento. Olha que importância de nós termos um desejo bem apurado, bem analisado, porque aquilo que nós estamos desejando está ganhando campo e energia e somando-se a outras energias na imensidade do universo. Não tem aquela frase? Cuidado com o que você deseja. Então nós temos que ter esse cuidado. Continuemos a leitura. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo-o, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual, de que nos servimos depois da morte. As leis são perfeitas. Quando Jesus fala para nós, porque vedes um arqueiro no olho do vosso próximo, você que não vê a trave que está no seu olho. Nós começamos a perceber esses defeitos nas pessoas e começamos a assimilar aquela condição, aquelas imagens, e automaticamente vamos absorvendo. A nossa imaginação começa a digerir essa espécie de alimento. E mais tarde, os tecidos sutis da nossa alma. Porque nós absorvemos, nós atraímos, alimentamos. Com o decurso do tempo, a nossa alma, diz Emmanuel, não raro, vale dizer, quase sempre, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação
o que assimilara. E então é onde nós percebemos, quando dizemos assim: você está pagando língua, falou mal da pessoa, você começa a passar pela mesma situação, porque você se deixou envolver por aquela energia destrutiva. E então vale muito nós refletirmos nesse cuidado de não julgar. Podemos até tirar conclusões, porque nós percebemos que através do erro das pessoas nós aprendemos, não é? Allan Kardec tem uma questão nesse sentido lá no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta se é vedado a nós observar o defeito dos outros, se nós poderemos observar os defeitos e divulgar. E então os espíritos respondem: depende da intenção. Porque nós estamos num mundo onde todos nós somos imperfeitos. Mas nós começarmos a observar os defeitos do nosso semelhante somente para divulgar, para denegrir a imagem deles, não está dentro das leis da caridade. A prática do bem deve ser constante. Mas se nós vamos analisar nesses erros para não cair, melhor dizendo, para que nós não viemos a cair naqueles erros, naquelas faltas, pode ser proveitoso para nós. Então nós precisamos de ter um bom senso para não ficar julgando indiscriminadamente e mencionando o nome das pessoas a terceiros com o objetivo de denegrir aquelas pessoas. Continuando, é por esta razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer às minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Olha que lição, olha que importância nós analisarmos isso aí. As pessoas que se tornam censores, inquisidores, acusadores do procedimento alheio, acabam praticando as mesmas ações. Por quê? Nós começamos a descer às minúcias do mal e vamos somar, associar aquelas energias na nossa intimidade. Essas emanações, então, um dia vai se manifestar em nós. Toda brecha
de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muitas vezes aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Gente, é muito importante nós pararmos para refletir. Uma brecha, Emmanuel diz aí, uma brecha de sombra que nós deixamos na nossa personalidade, ela vai retratar uma sombra maior. Vamos imaginar quando nós deixamos essa brecha na nossa mente, na nossa personalidade, como uma cunha. Quem conhece as ferramentas de trabalho, martelo, enxada, marreta, sabe do que eu estou falando. Uma cunha é um objeto que começa numa cavidade muito estreita, estreitíssima, mas ela vai ganhando corpo à medida que vai se pressionando. À medida que recebe o impacto, vai aumentando o campo em que ela domina. Então, isso no nosso pensamento pode ser essas brechas que nós damos para as sombras, para as trevas. E Emmanuel comenta como um pequeno foco infeccioso, uma feridinha pequena. Se nós não cuidarmos, se nós não tratarmos, desinfeccionar, não passar ali um medicamento para higienizar e permitir que cicatrize, ele pode converter-se em bolo pestífero. As moscas começam a posar, a ferida vai gangrenando cada vez mais e ganhar proporções imensas. E Emmanuel então faz um paralelo com a maledicência, a cólera, e nós então, se deixarmos esses vícios começarem a fazer campo no nosso sentimento, no nosso pensamento, nós vamos ser arrastados aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Daí a importância do vigiar e orar. Continua Emmanuel, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende
a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Dá para perceber, gente, como é complexo as leis que nos regem? Até certo ponto é simples, mas o mecanismo que se desdobra essas energias criadas por nós vai ganhando um campo mais complexo. Dentro da sua naturalidade vai trazer consequências. Olha aí, quando nós pensamos, quando nós estamos conversando ou trabalhando, as nossas atividades diárias, essa força das ideias que nós estamos alimentando, palavras, atos, alcançam um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Então existem muitas pessoas que concordam que estão naquele mesmo patamar. E então esse potencial vai se elevando cada vez mais. Esse potencial tende a aumentar indefinidamente. E vai chegar o momento em que vai impor a nós o retorno, as consequências daquilo que nós mesmos deliberadamente criamos, por vontade própria, pelo nosso livre-arbítrio. Muito sério, né? Vamos à frente. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Que maravilha, gente! Então, o melhor remédio para nós está aí. O bem, o trabalho incessantemente no bem, ajudando a todas as pessoas que a providência divina coloca no nosso círculo de convivência. Aprendendo. O aprendizado é constante. Servir sempre. E desculpando, sendo indulgente para com as fraquezas alheias. Saber que as pessoas tropeçam, caem, da mesma forma que nós. Quantas vezes nós já caímos? Quantas vezes nós custamos a nos reerguer das quedas que já tivemos? E então, desculpando e amando. Nessa atitude, refletiremos os cultivadores da luz. Que maravilha, gente! Refletiremos os cultivadores da luz. Estaremos assim seguros com o problema da nossa companhia.
E então, fica aí mais uma maravilha de lição. Graças a Deus, graças a Jesus, temos essas luzes para iluminar nossas estradas. Vamos agradecer a Deus. E finalizando, nós agradecemos a Deus, a Jesus, a esses missionários, amigos espirituais. Tantas bênçãos, tanto aprendizado, tanto conforto espiritual, para que nós tenhamos condições, para que nós possamos aproveitar a nossa existência aqui na Terra, promover o nosso crescimento, a nossa evolução e compartilhando a alegria, a felicidade de podermos contar com esses recursos, com essa providência divina que está sempre nos enviando tudo aquilo que nós necessitamos. Finalizamos aqui então mais um estudo do livro Pensamento e Vida. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão.